Olá, hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, é bem curiosa. Por que pessoas que parecem ter absolutamente tudo na vida arriscam a fortuna, a liberdade e a reputação para ter ainda mais? É uma pergunta que nos leva direto ao coração de uma ideia muito poderosa. O que, afinal, é ter o suficiente? Essa frase, simples mas genial, é do escritor Joseph Heller. A história é a seguinte: ele e o amigo, Kurt Vonnegut, que também era escritor, estavam numa festa na mansão de um bilionário. O Vonnegut vira e comenta que o anfitrião da festa, um gestor de fundos, tinha ganhado mais dinheiro num único dia do que o Heller ganhou a vida inteira com seu livro mais famoso. E a resposta do Heller foi essa: eu tenho algo que ele nunca terá, o suficiente. Pesado, né? Ok, vamos fundo nisso. A resposta do Heller já abre a porta para o nosso primeiro ponto. Para muitas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, esse conceito, essa ideia de suficiente, parece ser justamente o ingrediente que falta na receita. Essa falta de uma linha de chegada pode acabar levando a comportamentos bem perigosos, sabe? Quando não se sabe quando parar, aquele impulso de querer sempre mais pode se tornar destrutivo. E isso nos leva a dois exemplos que são, assim, chocantes, de pessoas que tinham tudo e mesmo assim jogaram tudo pro alto. Agora, vamos dar uma olhada nas histórias de Rajat Gupta e Bernie Madoff. Hoje em dia, os nomes deles são praticamente sinônimo de escândalo. Mas o que é simplesmente fascinante é o quão absurdamente bem-sucedidos eles eram antes de tudo desmoronar. Pensa bem, os dois eram gigantes nas suas áreas. O Gupta era a mente por trás da consultoria mais prestigiada do mundo. O Madoff tinha um negócio legítimo em Wall Street que rendia milhões. Eles de verdade não precisavam de mais dinheiro. Então, o que foi que aconteceu? A história do Gupta é praticamente um roteiro de filme. Ele nasceu em Calcutá, ficou órfão e conseguiu chegar ao topo do mundo dos negócios. Uma trajetória incrível. Ele já tinha uma fortuna de 100 milhões de dólares. Mas, pelo visto, ele estava de olho em outro patamar, o clube dos bilionários. E aqui a gente vê a loucura da coisa toda. Em meros 16 segundos, ele jogou fora uma vida inteira de conquistas. Ele tinha 100 milhões de dólares na conta, mas arriscou tudo, a reputação, a liberdade, por um ganho que era uma fração do que ele já tinha, só por essa vontade de chegar num patamar ainda mais alto. Agora vamos falar do Bernie Madoff. O que muita gente esquece é que, antes do famoso esquema Ponzi, aquela fraude que usa dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, o negócio principal dele era totalmente legal e dava um lucro absurdo. Ele já era podre de rico com uma operação legítima e super respeitada em Wall Street. Então, a gente volta para aquela pergunta central, né? O que leva alguém que já tem riqueza, poder, prestígio, mais do que se poderia sonhar, a arriscar absolutamente tudo? A resposta não tem a ver com necessidade. É pura psicologia. E a resposta, acredite, está numa armadilha psicológica que move esse tipo de comportamento: o jogo sem fim da comparação social. É claro que o desejo de se superar e superar os outros pode ser um motivador poderoso. O problema é que a linha de chegada está sempre se movendo. Isso transforma a ambição numa fonte de insatisfação que nunca acaba. E a vida pode ficar bem infeliz sem o senso de suficiente. Vamos ver como essa escada de comparação funciona na prática. Pensa só num jogador de beisebol novato que ganha 500 mil dólares por ano. Para quase todo mundo, isso é ser rico. Não tem nem discussão. Só que tem um detalhe. Ele joga no mesmo time do Mike Trout, que ganha 36 milhões de dólares. De repente, em comparação, aquele $500 mil já não parece tanta coisa assim, né? E essa escada não para por aí. Até o Mike Trout pode se sentir pequeno se ele se comparar com os maiores gestores de fundos de hedge. Em 2018, para entrar na lista dos 10 que mais ganharam, o cara tinha que ter feito no mínimo 340 milhões. E o topo dessa escada? Bom, ele simplesmente não existe. Esses gestores podem olhar para o Jeff Bezos, cujo patrimônio cresceu 24 bilhões de dólares só naquele ano. Isso dá mais por hora do que o nosso rico jogador de beisebol ganhou o ano inteiro. É uma loucura. A moral da história aqui é que sempre vai ter alguém com mais. Tentar ganhar esse jogo da comparação social é a receita perfeita para a frustração. A única forma de vencer é não jogar. Olha que genial essa frase de um croupier de Las Vegas. Ela resume tudo. A mesma lógica vale para o jogo de tentar ter mais que os outros. A verdadeira vitória vem de se recusar a participar. Certo. Então, se o jogo é impossível de vencer,
Como se pode cultivar um senso de suficiente? Vamos ver agora alguns princípios práticos para a gente fugir dessa armadilha. A sabedoria de Warren Buffett aqui é cirúrgica. Ele disse isso falando sobre traders que perderam tudo, e a frase resume a questão de forma brilhante. Arriscar algo que é importante por algo que não é simplesmente uma estupidez. Então, como colocar isso em prática? Temos aqui 4 lições-chave. A ideia é parar de mudar a linha de chegada, ignorar o jogo da comparação, evitar o arrependimento e, o mais importante, nunca arriscar aquilo que é essencial. E talvez o mais difícil de tudo seja o primeiro ponto: aprender a sentir satisfação com o que já foi conquistado, em vez de focar só no que ainda falta. E esse ponto é fundamental. A ideia de suficiente não é sobre se limitar, é sobre se proteger. É como saber a hora de parar de comer num banquete. O único jeito de descobrir o limite é passando mal, e aí já é tarde demais. Suficiente é justamente perceber que essa fome insaciável por mais vai levar invariavelmente ao arrependimento. No final das contas, tudo se resume ao que realmente importa. E existem coisas que o dinheiro não compra, que não têm preço. Reputação, liberdade, família, amigos, amor, felicidade, esses são os verdadeiros tesouros. E a melhor maneira de manter tudo isso é saber a hora de parar de correr riscos que podem botar tudo a perder. Então, vamos fechar com essa reflexão. Para Gupta e Madoff, a vontade de ter mais passou por cima do valor desses ativos que não têm preço. A questão que fica para todos nós é saber identificar o que é realmente precioso nas nossas vidas e garantir que isso nunca seja colocado em risco na busca por algo que, no fim, a gente talvez nem precise. Obrigado pela companhia.